coaching executivo no processo de desenvolvimento organizacional. João Saraiva, PhD. Introdução. O que me inspirou? Escrever sobre coaching foi um desafio grande, face ao reduzido número de trabalhos científicos em outro país e, mormente, no Brasil. Muitos estudiosos analisam o coaching e o definem apenas como um processo orientado à ação focada em resultados específicos e voltado para desenvolver competências e remover bloqueios. Os objetivos maiores do coaching tradicional são focados em promover resultados de forma constante, consistente e sustentável na vida pessoal e profissional. Abordar o coaching numa visão integral e sistêmica torna a missão mais desafiadora ainda, posto que é uma modalidade que vai além do entendimento do estado atual e do desejado. Ver o ser humano de forma integral e sistêmica significa compreender que seus problemas, crenças limitantes e a potencialização de competências só se darão se suas ações estiverem focadas em valores e em resultados extraordinários, e que estejam ancorados em potencialidades interiores e precedidos de um plano de ação que ele se sinta no comando. Quando da defesa da minha tese de mestrado em coaching na FCU, Florida Christian University, os professores da banca sugeriram que eu a transformasse em livro, pois a contribuição ao mundo acadêmico, empresários e aos coaches seria extraordinária. Considerei relevante e pertinente a sugestão deles, tanto que dei continuidade ao tema e escrevi sobre coaching executivo na minha tese de doutorado em coaching, desenvolvendo uma pesquisa com empresários de diversos ramos de todo o Brasil, cujos resultados me inspiraram mais ainda a transformar essa experiência em livro. Pelo fato do coaching executivo ser personalizado, nada impede que semelhanças ocorram, visto que autores afirmam que o processo gera uma profunda reflexão que proporciona não só autoconhecimento, como se materializa em mudanças de comportamento e posturas. Para que essas mudanças de comportamentos e posturas sejam efetivas, as pessoas envolvidas precisam necessariamente estar abertas ao processo. Logo, mente aberta e receptividade são fatores primordiais para o sucesso do processo do coaching executivo como um todo. As atividades de executivo de banco, professor e master coach, com longos anos de experiências, permitem-me afirmar que os indivíduos podem mudar não só a sua forma de pensar, como também de agir. A autorreflexão, o autorreconhecimento e o aprendizado foram temas que apareceram com muita intensidade nos depoimentos dos empresários de várias regiões do Brasil que participaram do programa Maestria, desenvolvido pela Febracis, Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico. Eles responderam a um questionário de 30 perguntas e que me permite assegurar que os cursos e palestras que participaram foram intensivamente valorizados por eles, provocando mudanças substanciais na vida pessoal e na gestão de suas empresas. O coaching, como ferramenta condutor do autoconhecimento, em busca de metas desejadas e possíveis, surgiu nos anos 70 com Timothy Galloway, através do livro O Jogo Interior do Tênis, assegurando que o adversário maior do tenista está dentro da própria cabeça e que cabe ao coach desbloquear o potencial das pessoas para maximizar seu próprio desempenho. Passou a ter importância no mundo corporativo em 1992, com Joe Whitmore, que escreveu sobre os princípios e a prática do coaching e da liderança com foco nos recursos humanos da empresa e nas escolas de coaching. Segundo John Whitmore, o coach pode ser usado proativamente para motivar os empreendedores, funcionários, delegar tarefas, formar equipes, promover relacionamentos e desenvolver pessoas. Embora bastante usada no mundo corporativo e sendo uma das ferramentas que mais cresce no processo de desenvolvimento do aprendizado humano, a literatura do coach está à frente da pesquisa acadêmica por ser uma pauta ainda incipiente, mormente no Brasil. Pesquisas demonstram que na academia a aplicação de ferramentas de coaching está apenas iniciando quando comparado com outras ferramentas de desenvolvimento de recursos humanos. A consciência dessa realidade me motivou e me inspirou a escrever um livro focado no processo do coaching executivo e nos desafios de abordar um assunto ainda pouco conhecido nos meios acadêmicos e empresariais brasileiros. A quem se destina esse livro? Pretendo que este livro conduz as pessoas a entenderem o coaching de forma integral e sistêmica e a encontrarem respostas para inúmeros questionamentos interiores. Quero que ele seja um amigo do leitor de todas as horas, que sempre tem algo a dizer, às vezes analítico, outras opinante, mas sempre com o intuito de ser um conselheiro seguro. Desejo que ele seja o instrumento que reconstrói crenças e mostra saídas para os problemas aparentemente insolúveis para empresários, executivos, líderes organizacionais, professores e coaches.
Trata-se de um livro complexo pelo conteúdo científico que aborda o coaching executivo sobre os aspectos teórico e prático, mas que pode ser aberto ao acaso ou lido do princípio ao fim. Tenho plena convicção de que ele contribuirá decisivamente para a reavaliação dos pontos fortes e vantagens competitivas e que vai levar o leitor a ver o mundo sob ângulos novos e pouco habituais. Estou seguro ao afirmar que, se ele for lido de forma sugerida, será um amigo do leitor que o conduzirá à realização de suas metas e objetivos e será um aliado presente na execução do seu plano de ação. E mais, esse livro é um guia prático para conduzi-lo a identificar suas crenças mais profundas e determinantes e a descobrir as alternativas para uma vida plena e abundante. Capítulo 1. Abordagem conceitual sobre coaching. Apoio-me em autores e pesquisadores sobre o coaching, para embasar os conceitos sobre sua visão histórica e abrangência moderna. Campa e White, 2012, página 153, entendem que o processo de coaching pode impactar positivamente os níveis de produtividade individual, principalmente em executivos de nível sênior, e que isto aumenta potencialmente a produtividade da organização inteira, e que o coaching resulta em um aumento de conhecimento, da autoconsciência e de desenvolvimento e lideranças mais efetivas. O'Neill, 2001, defende que a essência do coaching é ajudar o indivíduo a resolver seus problemas e a transformar o que aprender em resultados positivos para si e para a equipe a qual lidera. Dessa forma, seu aprendizado é ampliado para seu grupo de trabalho e daí para a coletividade organizacional. Para que isso aconteça em alto nível, o coaching tem que ser um profissional qualificado a ajudar pessoas e expandir suas competências, conduzindo-as ao patamar desejado e sustentado por seus princípios e valores. O coach atingiu dimensão global ao promover transformações nos indivíduos e nas lideranças das organizações, através de uma metodologia cientificamente comprovada e fundamentada nos princípios da neurociência. Infelizmente, o coaching é levianamente usado e estendido a qualquer atividade de treinamento, mentoria ou aconselhamento, desvirtuando-se da sua essência. De repente, o coach passou a ser solução para problemas financeiros, conjugais, relacionais, de emagrecimento, de sucesso profissional e de toda a ordem de distúrbios existenciais. Sabes que o sucesso de um programa de coaching acontece quando os resultados esperados se evidenciam através das mudanças do desempenho pessoal e profissional de quem se submete a ele. Também é verdade que nada acontece se não existir na pessoa que se submete ao processo de coaching a manifestação de um desejo de mudança, de aprimoramento de forças, de aquisição de competências profissionais, assim como de satisfação e crescimento pessoal. A capacitação é um processo de mudança pensado e definido em uma proposta de inventar o futuro que pode ser mais bem aproveitada quando amparada por um planejamento claro e objetivo. A necessidade de evoluir impulsionou o homem por toda a sua história e a convicção de que ninguém é tão bom que não mereça ou não possa ser ainda melhor. Justifica o desejo intrínseco de atingir melhorias amplas em todos os pilares da vida. As pessoas com suas atitudes, conhecimentos e habilidades são o principal pilar das organizações. Nessa perspectiva, as pessoas deixam de ser recursos e passam a ser tratadas como seres vivos, dotados de inteligência, sentimentos, aspirações. A cada dia e cada vez de forma mais intensa, as pessoas se voltam para a busca de desenvolvimento de suas competências. As novas relações de capital e trabalho e também a necessidade de garantir seu grau de empregabilidade requerem das pessoas uma perfeita integração entre desempenho e potencial, ou seja, não basta ter potencial, é preciso colocá-lo em ação. A implantação da avaliação de desempenho por competências tem se mostrado positiva, aumentando o estímulo e motivação para o trabalho, promovendo a obtenção dos objetivos e resultados individuais e, consequentemente, influenciando positivamente nos resultados da empresa. O coaching, para ser completo e atender a todos os seus objetivos, tem que abordar o indivíduo na sua dimensão sistêmica, que envolve pessoal, social e profissional, e demais pilares da vida, possibilitando também a sua integração com as variáveis organizacionais que priorizam a melhoria do desempenho e desenvolvimento de novas competências. Esse entendimento faz com que o coach utilize-se de informações colhidas na avaliação prévia das partes envolvidas no processo, no caso específico, gestores, lideranças empresariais e recursos humanos, para ter condições de sugerir novas competências e atingir as metas propostas. Campa, Kokesh e Anderson, 2001, defendem que para o coach atingir os objetivos traçados, faça-se necessário que o processo seja aceito pelo executivo designado pela empresa e que haja comprometimento total dele para atuar conforme o contrato, e será imprescindível o esforço pessoal para alcançar os objetivos propostos. Os mesmos autores afirmam que o coach executivo, como intervenção distinta de coaching em geral,
têm recebido atenção apenas nos últimos anos e assinalam que o assunto aumenta a preocupação em explicar quem pode praticar o coaching executivo, se é uma intervenção eficaz e se as mudanças obtidas serão mantidas por muito tempo. De acordo com Stern, 2004, é importante diferenciar os métodos de coaching que são frequentemente aplicados separadamente por especialistas com conhecimento limitado dos que são praticados por coaches com ampla formação específica e vivência múltipla em vários segmentos profissionais. Sobre essa metodologia, Milaré, 2004, encontra razões para que empresas a utilizem com objetivos claros, dela contribuir diretamente para aquisições de competências essenciais, adaptação aos novos processos de transformação organizacional, com melhoria de desempenho das partes engajadas no processo. Esses ganhos ensejam a organização a enfrentar os novos desafios de forma mais sistêmica e a enfrentar a realidade dos novos cenários com ajustes nas estratégias, posicionamento de mercado e gestão. Claro que as mudanças não acontecem de forma uniforme, pois obedecem a alguns pressupostos básicos e diferem de pessoa para pessoa, de organização para organização, pois dependem do foco e do grau de comprometimento das partes. Uma das referências no assunto, Gilbert, 2004, assinala que os trabalhos realizados para esclarecer o coaching executivo nos últimos 20 anos não foram suficientes para fazê-lo, em razão da ausência de dados e carência de estudos detalhados que descrevam o que os coaches fazem com seus coaches. O que se encontra são citações ou referências de livros e artigos se reportando a métodos que são praticados individualmente por coaches, ora reinventados e às vezes plagiados. Sob este ângulo de visão, parece que a prática do coaching executivo baseia-se amplamente na experiência individual e em um conjunto de modesto de esforços empíricos feitos a partir da elaboração de estudos supervisionados, dissertação de mestrados e tese de doutorados. Posicionando-se sobre o assunto, Campa, Kokesh e Anderson, 2001, entendem que os modelos de coaching executivos são definidos como relações contínuas, com duração de meses ou ano, onde o coach não tem autoridade direta sobre o executivo. Admite-se alguma intervenção com propósitos claros de redirecionamento do objetivo, contendo 6 fases: construção da relação, avaliação, feedback, planejamento, implementação e follow-up. Sobre isso, Gilbert, 2004, considera da maior importância a abordagem psicodinâmica quando forem identificados padrões disfuncionais de comportamento em indivíduos, grupos, organizações inteiras em que metodologias da mudança mais convencionais apresentam falhas ser provocar efetivo construtivo. Igualmente, segundo ele, quando forem evidenciados estados emocionais fortes ou quando transações importantes na vida pessoal ou organizacional do executivo devem ser considerados. Um dos fatores que podem comprometer os resultados do processo de coaching executivo é a faculdade que tem os profissionais da área de recursos humanos de escolher de acordo com suas conveniências o coach que irá ministrar o programa, levado às vezes só pela amizade. Gilbert, 2000, sugere que entre os critérios de escolha do coach deva prevalecer a confiança, a reputação, a formação e a habilidade em conduzir os processos de mudança. De acordo com o Neal, 2001, um objetivo importante do coach é fornecer feedback ao executivo sobre seu comportamento e o impacto causado nos outros dentro e fora da organização. Ao dar esse tipo de feedback, os executivos aumentam sua autoconsciência, autoestima e melhoram a comunicação entre os pares e subordinados, aumentando concomitantemente a moral, a produtividade e os lucros. O ponto de partida de tudo isso é a definição de uma estratégia de crescimento que defina não somente aonde a empresa quer chegar, mas também os meios que serão utilizados e o caminho que será percorrido para alcançar os objetivos. Isso implica em identificar onde a empresa se encontra hoje, quais são suas forças e fraquezas, as reais ameaças que a impedem o crescimento almejado e as oportunidades que o mercado lhe oferece para atingir as metas desejadas. A grosso modo, poder-se-ia dizer que para analisar o desempenho organizacional, uma planilha eletrônica já seria o suficiente. Mas, para realizar análises mais profundas, faz necessário que a empresa faça uso de algum sistema de gestão e seus executivos se submetam aos mais modernos programas com objetivos específicos de melhoria de performance pessoal e profissional. A partir dessa mudança de postura e abertura a novas tecnologias e práticas gerenciais, alguns questionamentos precisam ser feitos com vistas a um processo contínuo de melhoria diante dos resultados que não foram satisfatórios e que devam ser melhorados.